Como estão nessa segunda-feira maravilhosa? Vamos lá, né? Começar mais uma aula. Hoje é a Bora. primeira aula do curso de liderança na TI, uma abordagem prática. E a aula de hoje traz 3 temas muito importantes, que é a comunicação não violenta, boas práticas de liderança e capacidades pessoais. Certo? Isso, bora começar. Bora lá. Sobre comunicação não violenta, Isso. Maria. Bora lá, gente. Sobre comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? É uma abordagem criada por um psicólogo, que a gente vai conhecer ele daqui a pouco, que faz você compreender as habilidades de falar e ouvir. Faz as pessoas se entregarem realmente de coração, possibilitando aquela conexão interna e com as pessoas em sua volta. Além de fazer você desenvolver uma certa compaixão às outras pessoas. E a comunicação não violenta é uma condição compassiva natural que aparece quando a violência é afastada do coração. Pode passar, Gilberto. E qual que é a proposta da comunicação não violenta? É simples. É deixar que essas postas deixem de ser automáticas e você passe a ser consciente baseado na percepção do que você está vendo ali naquele momento, por meio de observações, principalmente observações, e fatores que influenciam naquele ambiente. Muito também por meio da escuta e como você vai propagar o que você vai falar. Pode falar, pode passar, Gilberto. E o que é preciso para a comunicação não violenta? É preciso de 4 componentes: a observação, o sentimento, as necessidades e ter pedido. A gente vai explicar cada uma agora. Pode passar. A primeira é a observação. Em vez de julgar, a gente primeiro vai pegar toda a situação em volta, a gente vai observar, vai ver o que está acontecendo e vai pensar, a gente vai refletir. É bem legal, deixa eu até falar aqui sobre isso. É que às vezes a gente costuma julgar muito outro sobre atitudes de tipo, se eu fosse ele, eu não faria dessa forma. Mas você não é ele, você não sabe o que ele passou, você não sabe por que ele tem essa percepção. Então, por isso que a gente tem que olhar sem julgamento, a gente tem que olhar, poxa, aconteceu isso, mas eu não sei o que ele passou, eu não sei o que ele viveu. Então, a gente tem um pouco mais de compaixão, ao invés de apontar o dedo, isso faz a gente ser muito mediadora de conflitos. E isso faz com que a gente flua bastante, sabe? Então, é até uma dica aí. Vou ficar calada. Não, pode falar. Vou ficar calada, Matheus. E além de observar, a gente tem que ver também o que a gente gosta e o que não gosta do que está acontecendo ali no ambiente. Se a gente não fizer isso, não tem como já fazer a observação. Pode passar. Um outro ponto importantíssimo é o sentimento. Em vez de avaliar a situação de um modo grosso, de um modo sem ver o sentimento de outras pessoas, vamos ver primeiro o que você está sentindo. Observa ali. O que você está sentindo? É raiva? É ódio? Sem paciência? Felicidade? Vamos olhar qualquer sentimento. E permitir a vulnerabilidade, um pouquinho erro aqui, para resolver os conflitos dentro de si mesmo e para resolver dos próximos que estão ali. Você não vai chegar numa pessoa muito brava e falar: Gabriela, você chegou atrasada hoje. Eu não gostei disso. Você não vai fazer isso. Você vai chegar: Gabriela, você chegou um pouco atrasada hoje. O que aconteceu? Então, né? É sobre isso, né? Às vezes a gente remete muito o sentimento de tristeza como vulnerabilidade. E às vezes você se permitir sentir e ter consciência do que você está sentindo não significa que você é vulnerável, porque a gente tem essa questão muito estrutural de meninos não podem chorar, ou quando até mesmo os nossos pais, quando a gente começava a chorar quando alguma coisa, eles falavam engole o choro, sabe? Uhum. E não, a gente tem que chorar, a gente tem que ver o nosso luto, mas não significa que você é mais forte do que eu, ou eu sou mais forte que você mediante a isso. Até porque todo mundo sente, todo mundo tá ali, e às vezes a gente, toda hora ser pedra, a gente começa a desmoronar. Eu digo porque eu era assim, e às vezes eu demonstrar que eu
estava triste com a situação ou que eu estava chorando, isso me fazia se sentir envergonhada. E hoje em dia não, eu vejo que eu sou humana e que eu sinto. E tá tudo certo, tá tudo bem eu sentir, tá tudo bem eu viver esse sentimento. Eu não vou nem mencionar como vulnerabilidade, porque o que é ser vulnerável para você? É você chorar? É você estar mal com a situação? Ou você se permitir viver uma situação que não te fez bem? Você é humano. Inclusive, isso daí, às vezes, quando a gente vai se aprofundar no que é estar vulnerável, ser vulnerável, a gente começa a observar que a gente é muito mais vulnerável do que a gente imagina. A gente atrela a vulnerabilidade somente à fragilidade, que a gente tem que diferenciar essas palavras. Ser frágil não é a mesma coisa que ser vulnerável, muito pelo contrário. Quando você é vulnerável, você é muito forte. Você, quando vai fazer uma apresentação na faculdade, você está em frente, em pé, em uma sala, falando para 40 outras pessoas sobre um tema que você estudou recentemente. Isso você está super vulnerável nesse momento. Você vai enfrentar esse desafio. Quando você entra no curso pela primeira vez, você viaja de uma cidade para outra, você está extremamente vulnerável, você está em um ambiente completamente adverso. Você está vulnerável nesse ambiente. Você é uma pessoa forte, que você enfrenta isso de peito aberto. E quando você vai expressar seus sentimentos, não pode ser diferente. Que é quando a pessoa acha que ela está sendo frágil por expressar os sentimentos. Mas expressar os sentimentos, demonstrar que você de fato não é perfeito, que você não é um super-herói, demonstra que você é muito forte. E quando se trata do papel de líder, o líder, se ele for só pedra, como a Gabi falou, ele não vai construir nada no time. Até porque não rola identificação, né, com o time, tipo, cara, aquele cara é invencível, ele é muito foda. E até o meu gerente, ele conversa muito com isso, né? Gabriela, eu sou um idiota, ele vive falando isso pra mim, que eu sou um idiota, por que você, tipo assim, às vezes se sente insegura numa situação que eu já fui como você. Então, às vezes, não é que a gente tem, não é nem vulnerabilidade, mas a gente demonstrar que todo mundo está no mesmo barco, rola uma identificação e uma proximidade do time. E com isso, vocês conseguem fluir muito bem, porque ali rola uma confiança, de uma certa forma, uma identificação. Poxa, ele também não é assim, ele não é perfeito. Então, eu posso me abrir, eu posso contar porque não estou fluindo, ou algo assim, tipo. Então, trazer isso mais próximo do time, isso faz com que a gente consiga ter um desempenho muito bom nessa questão de relação dentro de vocês mesmos. Então é super interessante. Uma pauta muito boa, Gilberto. Às vezes, essa vulnerabilidade que a gente precisa demonstrar é só chegar no colega e falar: ei, tá acontecendo alguma coisa? Ou deixar alguém perguntar e você realmente falar o que tá acontecendo. É mostrar isso realmente, é verdade, ser transparente. Sim. Pode passar, Gilberto. O CNV ele aborda muito bem o lance de sentir e expressar sentimentos. Uhum. O terceiro item é necessidades, em vez de estratégias. Como assim, Matheus? É o seguinte, você analisou o ambiente, você olhou o que está acontecendo, você olhou os seus sentimentos, pensou o que está sentindo, pronto. Agora é reconhecer. O que você precisa agora? Que está ligado nesse sentimento. O que você precisa? Aí que você vai expressar. Eu quero isso, eu quero resolver aquele problema, agora estou resolvido aqui, analisei, quero fazer isso. Isso é muito interessante, porque eu já fiz um curso de CNV e às vezes a gente demonstra essas necessidades, essa compreensão dos nossos sentimentos através de uma forma muito violenta. Por exemplo, eu e o Matheus, a gente começa uma discussão porque, sei lá, a gente mora juntos e ele tem um gatinho e o gatinho dele tá soltando muito pelo. E eu tava muito brava com ele e assim, eu comecei a brigar com ele. Tipo, não acho justo você fazer aquilo e outro mais. E quando eu parar para analisar toda a situação e ver que simplesmente eu estou só apenas chateada com o gatinho que tá soltando pelo e não com raiva ou expressando todo esse ódio, eu posso chegar para Matheus e falar assim, poxa, eu tô chateada. Eu tô chateada porque o gatinho tá soltando muito pelo. O que a gente pode fazer? Quando for na hora de dormir, a gente pode colocar o gatinho fora? Ou algo assim do tipo. Então, a gente ter essa não é a estratégia, mas saber até que ponto a gente tá indo no nosso limite, sendo que a gente só quer um pouco de compreensão. A gente só quer ser ouvido. E, às vezes, a gente é mal interpretado ou a gente é ouvido de outra forma porque a gente não sabe compreender o nosso sentimento. Às vezes eu só queria que, por exemplo, o Matheus me desse um pouco mais de atenção do que ele dá atenção no gatinho dele. E a forma como eu externalizava isso não era uma forma
amigável. Então, o Matheus interpretava, poxa, ela tá sendo muito grossa comigo. Qual a necessidade disso? De um gatinho? Não, e se a gente for tendo essa compreensão, talvez eu só queria um pouco mais de atenção. E talvez eu poderia só conversar dele de outra forma e assim a gente resolver de uma forma mais leve e não estresse ou brigas. Então, o CNV, ele trabalha muito isso, a gente saber conversar com o próximo. A gente, ao invés da gente chegar e apontar o dedo para o outro, a gente entender primeiro as nossas necessidades para depois conversar com o outro. E por isso que vem essa conversa não violenta. Isso aí. E quando a gente demonstra, igual a Gabriela usou no exemplo um gatinho, ela demonstrou que o gatinho tá soltando pelo. É mais fácil atender ela. Se ela não falar, continuar brava por causa do pelo, eu não vou saber como é que eu vou atender a necessidade dela. Então é sempre bom mostrar essa necessidade. Em um ambiente de negócio, um ambiente empresarial, existe necessidade de departamentos, necessidade de cargos, necessidade do papel, necessidade de mercado, que são muito bem expressados dessa maneira. Que, por exemplo, você atua como gerente comercial ou como consultor, assessor comercial, existe a necessidade do departamento que você atue de determinada maneira. Quando você expressa diretamente a necessidade que existe daquele departamento, é muito mais fácil a pessoa entender o que ela deve fazer ou como ela deve atuar. Também tem esse ponto quando se trata do meio empresarial. Sim, principalmente nessas necessidades, como você começou a falar, né? Quando você fala assim, poxa, eu tô sentindo isso, eu sei que o projeto, ele vai andar dessa forma, e quando você começa a fazer essa coisa mais analítica, interna, você consegue externalizar isso de uma forma mais clara e precisa para o time. Então, isso é muito, muito bom, justamente para esse desempenho da equipe. Isso. E por último, o quarto passo é pedido em vez de ordens. Quando numa empresa você está como equipe, você não pode chegar na Gabriela, por exemplo, e falar: Gabriela, eu quero este slide para daqui 5 minutos. E tipo, pedir e não fala nada. Eu não falei sobre o que eu quero, eu só pedi para ela me dar um slide. Imagine. Então, solicite algo específico, algo concreto. Deixar sempre claro do que você quer. E nunca usar frases abstratas, vagas ou ambíguas. Aí coloquei até o gatinho. Pedir com favor, com tipo... Por Ah, é muito favor, engraçado. Gabriela, você pode me passar o slide de comunicação não violenta? Mas é isso, o tipo, Gabriela, tá tudo bem? E aí, o que tá faltando para fazer o slide? Precisa de ajuda? Como é que eu posso te ajudar? Isso, exatamente. Então, é justamente isso, né? O Matheus, ele fala que às vezes a gente é muito, assim, impõe as coisas. Ah, eu quero isso. E às vezes, por que que você quer impor algo a alguém, sendo que a gente tá no time, todo mundo tá ali para se ajudar. Então, ao invés de você impor, você fala, poxa, o que está faltando? O que é que eu posso te ajudar? Qual o impedimento daí para a gente continuar dando? E pode ser que também, às vezes, a forma como a gente fala pode causar muito gatilhos para outra pessoa, porque talvez ele está no dia ruim, não está muito bem, e você ser grosso com alguém, eu acho que não é legal, nunca vai ser legal você tratar uma pessoa porque você está, sei lá, também vivendo outras coisas. Eu acho que sempre tem que ter essa questão de saber falar com o próximo. Se você sabendo falar com o próximo, isso muda muita coisa. Até mesmo, sei lá, eu chegar para Marina, amiga, então, o que é que a gente pode fazer para modificar, sei lá, tal coisa? Em vez, poxa, Marina, eu tô muito puta com você, por que é que você tá fazendo isso, entendeu? A Marina, ela vai ter essa sensibilidade de falar, poxa, realmente eu tô vendo que não tá legal, então o que é que eu posso fazer? E assim a gente tem uma conversa, e é isso, saber se comunicar com o próximo, ao invés de ficar impondo o que o outro tem que fazer. Porque nem a gente sabe, às vezes, o que a gente tem que fazer e vai impor pro outro, pelo amor de Deus. Exatamente. Então tem que ter essa cautela. Isso. No próximo slide, eu trouxe um exemplo. A Gabi já deu o exemplo do gato, deu agora aqui dos slides. Esse daqui é bem interessante, porque a gente vai colocar bem certinho cada coisa que a gente acabou de explicar. Fulana, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, eu me sinto diminuído e irritado, porque preciso sentir que sou respeitado e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver. Você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo? Aqui a gente colocou os 4 pontos: a observação, o ambiente do trabalho,
o sentimento, diminuído e irritado, a necessidade, eu quero me desenvolver, e fiz um pedido, você pode conversar comigo depois? É um exemplo, tá vendo como que melhorou? Imagina um exemplo ao contrário. Gabi, eu não gostei do jeito que você me tratou, eu vou embora. Mas isso é muito interessante, porque até uma dica de estratégia mesmo, CNV, é você falar como você se sente mediante as situações. Porque o outro não pode tirar de você o que você sente. Então, poxa, eu tô me sentindo assim. Então, por muitas vezes, pessoas já chegaram, poxa, eu tô me sentindo assim, a forma que você falou comigo. E eu falo, me desculpa por ter feito você se sentir assim. Não era a minha intenção. Então, às vezes a gente fala, poxa, eu tô me sentindo mal, não gostei da forma que você falou. Poderia, outra situação, você me chamar no canto, a gente poder conversar de outra forma? Então, pegar essa jogada e até mesmo trazer para a sua vida, questão de amigos, boas relações com pessoas. Como, por exemplo, a Jace entrou aqui, a nossa orientadora. Dê um oi, Jace, aí pro pessoal. Fala, oi, pessoal. Enfim, ela deve estar com a Mel. Enfim, mas a Jace, ela conversa muito com a gente e fala, mas o que é que vocês podem fazer? Poxa, não é assim. E, enfim, a gente trabalha muito juntos. E ter essa mediação de conflitos, isso faz com que o nosso trabalho ele continue andando muito de uma forma sustentável, que isso tem um mindset aí ágil envolvido, mas depois a gente conversa sobre isso. Isso. No próximo slide também é um exemplo, só que um exemplo de comunicação violenta e uma não violenta. Você chegou atrasado, isso é muito suspeitoso. Você não chega na pessoa e já taca uma bomba. Não, você pode fazer exatamente como está escrito aí. Quando você chega 10 minutos atrasado a uma reunião que marcamos juntos, eu me sinto desrespeitado, pois a pontualidade é importante para me mostrar que você está comprometido com nossas reuniões. No futuro, poderia chegar na hora? É igual aqui, vamos supor, para nós 4 aqui que estamos ministrando essas aulas para vocês. Imagina, a gente marcou 6 horas e a gente aparece aqui 6h30. Não seria uma falta de respeito? Então a gente está aqui sempre. E se alguém chega atrasado ou coisa assim, a gente vai depois falar: oi, você chegou atrasado, aconteceu alguma coisa? O que a gente pode fazer? Na próxima você pode chegar na hora? Sempre observação, sentimento, necessidade e um pedido. Vai ser 4 regrinhas básicas e vai melhorar muito. E o CNV pode ser aplicado aonde, gente? Em tudo, basicamente. Tudo, tudo, tudo. Relacionamento familiar, pessoal, nas empresas, durante uma negociação, no contrato, disputas, em qualquer situação, em qualquer momento da vida. Você vai no supermercado, a moça te deu o troco errado no caixa. Você não vai falar, você me deu o troco errado, eu quero meu dinheiro, me dê, tá me devendo. Você fala, com licença, moça, você infelizmente me deu o troco errado, eu me sinto triste. Não necessariamente assim, né? Você vai falar de uma maneira mais educada e não vai partir para violência, você vai usar a comunicação não violenta. Antes de terminar essa parte de comunicação não violenta, alguém aqui está com alguma dúvida? Se quiser ligar o microfone. Tá tranquilo? Vocês querem falar também algumas experiências de CNV que vocês já presenciaram, que vocês e também acham que, assim, de falar de uma forma de comunicação não violenta melhorou a situação de vocês em algum âmbito? Ou para vocês essa técnica é nova? Conversem com a gente, né? Assim, pra gente saber como é que tá. É nova? Legal. Isso faz um diferencial muito grande, tá? Dentro do mercado de trabalho. Quando você tá ali e sabe conversar. Já se perguntou se utiliza essa técnica na Include. Sim, eu ia falar que é excelente esse método utilizado para dar feedback. Quando você atua como liderança, existe a necessidade de você falar sobre o desempenho do liderado ou falar de algo que é diretamente desempenho, dar o feedback a respeito disso, seja positivo ou negativo. E quando você vai dar o feedback, você tem que constatar fatos. E não pode ser argumentar por julgamentos ou por suposições. Então, você é assessor comercial, você fez menos ligações do que deveria.
Então, isso que era para fazer ter feito 15, fez 10. Isso eu me sinto um pouco decepcionado, ou algum outro sentimento que me gera. Qual a necessidade? Nesse departamento existe a necessidade que tenha mais entregas para que a gente consiga rodar os outros demais departamentos, para que rode os projetos. Então, poderia que nessas próximas semanas, com o meu acompanhamento, eu te auxilio nisso, você fizesse 15 chamados ao invés de 10, é um exemplo. Ou você, desenvolvedor, deveria ter entregado 2, 3 features, entregou somente uma. Até com o cliente também, né? Isso é muito bom. Sim, cliente. Existe um ponto também no CNV que é como receber. É a forma que você escuta um feedback. Se você vê uma crítica de uma pessoa, você tenta analisar o que ela está sentindo naquela crítica, porque muitas vezes uma pessoa, ela pode até conhecer a técnica, mas no momento de raiva, a gente sai do nosso estado de equilíbrio, e ela vai se expressar de uma forma violenta. Então você também não vai retribuir de forma violenta. Você vai tentar entender aquilo ali de forma não violenta. Isso deixa até um gatilho, assim, gatilho não, isso dá até uma conversa aqui que o André falou, e quando a pessoa não coopera. Até a gente falou aqui que isso é muito mais interno do que para o próximo, né? Quando uma pessoa ela não coopera numa situação, você fez a sua parte. A gente não tem controle sobre o outro. Então, por mais que ela não saiba responder ou não saiba lidar da melhor forma, a gente tem que ter esse pouco de calma e paciência e também entender o que ela está sentindo, mas obviamente que não vai justificar uma forma de tratar mal ou ser um pouco raivosa diante de uma situação. Mas você fez a sua parte e você tentou lidar da melhor forma, sempre respeitando o sentimento da pessoa, por mais que ela, não gostei do que você falou, se você for parar para analisar, ela está mal, ela está triste, porque talvez ela não soube lidar com isso. Então, perceber essa sacada e falar, tudo bem, você está triste e depois a gente pode conversar melhor e você fala os seus pontos e tudo mais, porque a gente nunca pode esperar do outro atitudes que a gente teria. Então... tanto que... Pode falar. Na última aula, a gente viu sobre inteligência emocional. E foi dito lá o quanto que exige um autoconhecimento, uma construção para você entender e expressar seus sentimentos. E quando você vai utilizar o CNV na prática, saber expressar o que você está sentindo é muito importante. Então existe um certo nível de maturidade, de autoconhecimento para você conseguir utilizar bem essa técnica. A gente até falou isso, né, no outro, tipo assim, quando você tem essa inteligência emocional, você consegue também identificar no outro. Exato. Então ter essa empatia, como o Derson falou aí, é algo que a gente tem que treinar, desenvolver, e que essa técnica, ela permite a gente, auxilia a gente a dar feedbacks, tendo empatia. O principal pilar da CNV, se for ver, é a empatia. Tendo essa empatia e também na hora de receber feedback, entender de fato o que essa pessoa está sentindo, se pôr no lugar dela. Para, de fato, não ter conflitos. Conflitos não é a palavra correta, porque conflitos são bem-vindos. Não ter, de fato, conflitos não construtivos, podemos chamar assim. Somente agressão desnecessária. Entende? Isso. Podemos passar? Podemos, agora já finalizar. Utilizamos na Include. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, gente, eu trouxe a comunicação não violenta de uma maneira muito compacta, sobre o que é mesmo. E quem desenvolveu a comunicação não violenta foi o Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo. E esse livro é muito bacana, recomendo para vocês. Tem muito mais coisas lá, muito mais coisas mesmo. Então procurem, porque vai te ajudar muito. Nossa, até eu, como experiência mesmo, eu li esse livro, fiz um curso também. E, nossa, me ajudou muito. Me ajudou muito a ter empatia pelo próximo, a saber conversar com o próximo, entender que às vezes eu preciso me entender internamente para depois externalizar isso para alguém. Até quando eu tô com um momento muito de raiva, isso é verdade. Na mesma hora eu paro e falo assim, mas por que que o outro merece a minha pior versão? Então, por que que eu preciso fazer isso? Então, eu paro e faço essa reflexão e fico no meu canto. Eu fico, tá tudo bem. Sente isso, mas não significa que o outro precisa sentir essa sua agressividade ou esse seu momento. Respeita o teu momento para depois conversar com outra pessoa. Mas existem milhões de estratégias, né? Essa foi o que eu identifiquei comigo, que isso me faz com que eu consiga evoluir. Mas existem outras, não sei como é que o Matheus lida, não sei como a Marina lida com isso, o Gilberto também, enfim. O papel de líder, o CNV, eu utilizo muito na vida como momento de feedback.
Eu até explico para a pessoa normalmente, para quem está aqui como liderada, sabe que, ó, vou te utilizar o método CNV aqui para te dar um feedback, tá? Ele funciona assim, 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 e vamos lá. Eu sempre explico antes. Mas é só um método de feedback, também, de sanduíche e alguns outros, eu não vou saber por nome. E tem vários métodos de dar feedback. E todos eles meio que saem da mesma premissa de ter empatia como pilar. Isso. Até na empresa que eu atuo, a gente. Não que a gente explique, né? Já eu vou te falar com o CNV. Mas quando a gente vai dar um feedback para alguém sobre alguma ação que não agregou tanto valor para a empresa, a gente conversa sozinho com a pessoa e fala aqui, ó, não foi bem assim, a gente precisa rever, e aí, você pode melhorar? Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer para resolver esse problema? Você está disposto? Enfim, a gente chama mais a pessoa sozinho para que a gente consiga entender qual o problema de fato, se realmente está acontecendo alguma coisa dentro de casa que está afetando. Então, a gente tem essa empatia de uma certa forma, né? Só que é de outra maneira, mas sempre saindo da mesma premissa, né, Gilberto? Mas existem várias formas de lidar. Isso. Bora pro próximo conteúdo. Vamos lá. Agora a gente vai falar das boas práticas de lideranças. Hábitos que bons líderes têm em comum. Na última aula lá, a gente viu sobre estilo de liderança. A gente viu que tem lideranças completamente opostas, algumas até que trabalham bem juntas, outras são bem parecidas, e que cada uma é muito bem utilizada e útil em determinado contexto. Mas o que todas elas têm em comum para que elas sejam boas em cada um dos seus perfis. Vamos ver aqui as práticas que elas têm em comum. Alguns hábitos que todo líder que atua bem, que tem um bom desempenho, são esses daí, que vamos ver aqui. Primeiro é abraçar a incerteza. Quando se fala em abraçar a incerteza, é muito importante entender que, eu não sei se vocês conhecem o termo VUCA, mas que o mundo ele é VUCA, ele diz que ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Então, a gente entende que planos não vão funcionar, a única certeza que nós temos é que a gente tem que se adaptar rápido. Metodologias ágeis surgem muito com essa premissa também, novos métodos de gestão, estilos de liderança mais voltado para o time, surgem também com esse objetivo de se adaptar de forma rápida. Então, abraçar a incerteza, sem a menor dúvida, é um dos primeiros hábitos que um líder de alta eficiência deve ter. Pois a gente entende muito que o líder é aquela pessoa que tem a capacidade de apontar caminhos claros e assertivos. Ele sempre tem que dar esse direcionamento. E cria uma certa cobrança desnecessária nessa responsabilidade. Onde ele já tem a responsabilidade de ser o líder, além de ele estar certo e dar o direcionamento, e quando ele tem um erro nisso, causa um certo nível de frustração. É o gerenciamento de risco, né, Gilberto, que a gente até começa a falar. Então, quando você entende, você abraça e entende, beleza, o mundo é incerto, o meu papel aqui é facilitar para que a gente se adapte rapidamente, você vai evitar muita frustração como líder e também vai se adaptar ao seu modelo de gestão para que seja mais ágil, para que se adapte de forma rápida. Então, abraçar a incerteza é uma excelente prática que o líder tem. Questionar a si próprio e a sua equipe. Ter donos da verdade, são pessoas que vão se manter muito no passado, porque a verdade é sempre mudar o tempo todo. Qual a melhor tecnologia para ser utilizada hoje? Qual a melhor linguagem de programação? Qual o melhor framework? Qual o melhor estilo de liderança? Pessoas que tratam isso como verdade, elas com certeza não vão conseguir ter uma evolução. Elas vão se manter muito rígidas. Então, mais do que respostas, o líder ele deve propor perguntas para si próprio e o time. Ele deve buscar entender os desafios, os obstáculos que impedem eles de realizar o que precisam, o que desejam ser feito. Então, ele novamente, aqui a gente entender, o mundo é incerto, eu devo questionar meu time sobre o que a gente faz. A gente deve fazer perguntas e entender como que as coisas devem funcionar, entender por que a gente está fazendo o que faz. Isso ajuda muito o time a desenvolver um raciocínio a respeito do que deve ser feito. Alarga muito o ponto de vista e o time se torna muito mais capaz de encontrar saída de onde eles estão. Você acha que o Uber, quando ele surgiu, não existia um modelo de negócio parecido? Se fosse uma organização que tratasse verdades, pensasse somente em verdades, não em questionamentos, ela não teria nem surgido esse modelo de negócio. E quantos problemas novos o Uber descobriu? Que eles não tinham resposta em nenhum lugar, onde eles tiveram que fazer questionamentos de como resolver isso. Então, uma liderança, muito provavelmente, ela tinha o hábito de questionar a si própria e a sua equipe. Então, uma outra boa prática. Eu vou falando aqui, se quiserem me interromper, acrescentar algo, só vai, tá, gente? Vocês também quiserem comentar aí alguma coisa? Não policiando mais, sabe, Gilberto? Porque senão já teria calado o ruído aí. Entendi. Outro bom hábito muito excelente, a gente entendeu que tem que abraçar a incerteza, que temos que questionar tudo mesmo, pergunta tudo, até o óbvio também deve ser dito e perguntado, e nós também temos que ouvir o time.
Quando a gente fala de liderança, a gente imagina aquele cara que se comunica bem, que se posta bem, que é muito eloquente, né, como diriam os professores, se comunicar muito bem, mas a gente também entende hoje que existe a habilidade de escuta, a escuta ativa especificamente, que é quando você escuta com, de fato, consciência, quando você desenvolve empatia na comunicação não violenta, quando você está escutando o outro de verdade. Isso se mostra e desenvolve a habilidade de humildade e também passa para o seu time um sentimento de disponibilidade, onde que você está disponível para ele, para escutar ele e para mudar suas opiniões em determinada circunstância. Então, ouvir o time é uma habilidade super importante para líderes. Eu quero até fazer uma ressalva aqui, porque antes eu tinha muito essa dificuldade de escutar, sabe? Até eu coloquei, tipo, numa terapia fazendo e tudo mais, eu coloquei até como, tipo, meta, escutar mais e falar menos. Porque às vezes a gente tem que ser um bom ouvinte para começar a entender o que de fato, qual a problemática daquele time, o que está acontecendo. E quando você deixa eles falarem e você ser ouvinte da situação, para depois você fazer de uma forma analítica todo todo esse processo do que realmente vai ser gerido, o que não vai, isso é muito bom, porque às vezes a gente só fala, você falou isso, isso, aquilo, eu tenho minha opinião e pronto. Não, a gente tem que ser aberto. Escutar o próximo. E também, se a gente está escutando o próximo, ele também vai nos escutar. Então, exato. Inclusive, ouvir o time é uma coisa que ajuda muito na criatividade, que é um ponto que a gente vai falar já mais à frente. Então, se a gente está num contexto cada vez mais estável, fragmentado, o mundo é VUCA, a prática de escuta é uma diferença muito importante para ser um bom líder. Que você consegue, de fato, reunir várias partes de uma construção para que você entenda a solução mais coesa para aquele contexto. Quando você escuta mais o time é diverso. As pessoas não pensam igual a você. Então, a opinião do outro, muito provavelmente, vai acrescentar no que você já tem. Então, escutar é um excelente hábito de um bom líder. O próximo, se manter atento ao contexto. Novamente, vamos trazer sempre isso aí à tona. A gente escuta e, beleza, estamos ouvindo bem, estamos observando bem, o mundo é VUCA. Uma outra boa prática é que manter atento e observar bem. Um dos pilares lá do CNV é a observação. Você vai constatar fatos, você não vai argumentar por cima de julgamentos. Então, a gente tem que parar e, quando observamos uma dada situação, nós aguçamos nossa percepção sobre aquilo, de fato, sobre aquele contexto. Então, a gente consegue fazer perguntas que podem levar a encontrar as respostas que precisamos de fato. E, como já foi dito, isso pode não partir de nós, e de fato do time, de uma observação ou de leitura de diferentes pessoas e atores envolvidos na resolução de um dado problema. Então, além de você olhar muito para o time, olhar muito para si, como que você deve ser humilde e receber os outros, você também tem que estar muito aberto a observar o ambiente, o contexto que você está inserido. E como que você deve fazer as perguntas certas e, de fato, ver quais são os principais pilares de mudanças desse contexto, para que você ataque eles e mude, de fato, aquilo que você quer mudar. E o próximo ponto, que é muito, muito importante, ele vale muito para o nosso contexto, para o mundo, para a realidade atual, que fala que estimular a criatividade. Como é que a gente estimula a criatividade? Existem diversos estudos que já falam que a criatividade ela vem junto à diversidade. Que ter um time mais diverso, seja etnicamente, religiosamente, ou de gênero, ou de sexualidade, seja lá qual for o tipo de diversidade, é muito importante para que se desenvolva inovação. Times que costumam ter... Quer falar, Gabi? Já ia falar, né? Um pouco da minha área, né? Gestão da inovação. Então, como a gente vai estimular isso, principalmente dentro do time, a gente, assim, pelo menos eu estou atualmente fazendo uma aplicação de estudo de caso para saber como é que vai funcionar toda essa gestão da inovação, estimular a criatividade, a proatividade também dentro de um time. Então, existem muitas boas práticas para que isso aconteça. Então, pode ser até um processo de ideação, você pegar sistemas similares e, assim, você começar a criar o seu com base do que sempre se perguntando o que o meu projeto tem diferente do outro e o que ele vai agregar. Então, sempre buscando essa linha de tipo, qual o impacto que isso vai causar se eu seguir dessa maneira ou seguir da outra maneira. Então, a todo momento que você está se questionando sobre algo e vendo também a viabilidade dele, isso faz com que a gente estimule cada vez mais a nossa criatividade. Um exemplo disso, eu estava fazendo um sistema, e esse sistema ele é de logística, e a gente
existem vários sistemas muito bons, né, de logística, e a gente queria ser o diferencial, a gente queria estimular essa criatividade para que a gente tivesse um grande impacto no mercado. Então, aí a gente fez um estudo de todos os sistemas existentes e começamos a pegar sistemas até de hotéis, sistemas, enfim, sistemas parecidos para que a gente estimulasse isso. A gente estudou muito, né, estudou sobre todos esses sistemas similares para que a gente, poxa, vamos sentar e vamos escrever isso. E, literalmente, a gente desenhou, tipo, quadradinho e bolinhas para que esse sistema saísse. E hoje em dia ele já está com um MVP muito bom e o impacto dele no mercado de trabalho também está sendo um sucesso. Então, existem várias formas de estimular, instigar você, até, assim, até um exemplo que eu faço, até mesmo com esse time, é sempre questionar eles, né? Tipo, a Marina sabe muito bem disso, não sei se o Matheus já viveu. Quando a gente está com reuniões, eles chegam com a ideia, eu sou a primeira pessoa a falar assim, mas por quê? Qual o motivo de fazer isso? Não, isso não faz sentido. Justamente para estimular as pessoas, não, mas faz sentido. A gente utilizando essa forma, utilizando a outra forma, isso faz com que nosso projeto cresça. Até mesmo com o Gilberto, a gente também discutindo sobre algumas coisas sobre esse curso, isso fez com que a gente tivesse grandes ideias aí, só instigando, só se questionando, mas será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Não, porque eu apliquei isso daquela outra. Não, mas vamos jogar aí, vamos fazer uma aposta, vamos pegar essa gerência aí de risco e vamos jogar. Então, existe essa estimulação, assim, sempre vem de base. E a gente também do Learn Lab, a gente vai estimular muito vocês. Até essa diferença também, que às vezes a gente começa a instigar algo que vocês nem sabiam que existia dentro de vocês. Eu acho que até no curso passado também, tinha várias pessoas que falaram, poxa, eu sabia fazer isso, mas eu não sabia que isso era uma técnica que era utilizada na engenharia de software, era um skill meu. Então, esse autoconhecimento, esse curso vai te proporcionar muito isso. Então, tamo junto, né? Fique com a gente. Uma das práticas, um dos hábitos que relacionados à criatividade é você permitir que o time incentivar ele, facilitar que a criatividade surja. E outro ponto muito importante para que isso ocorra é que você permite que as pessoas tenham projetos. De fato, tenham projetos. É uma dica que eu dou para todo mundo que entra no curso: faça um projeto, participe de um projeto, tem algo que você vai construir. Mesmo que você utilize várias réplicas, mesmo que você pegue muitos benchmarkings, construa algo. Porque na construção é onde você vai ver o que pode ser melhorado. Isso eu usava muito na Include, eu falo, repito até hoje, na minha saída eu falei, gente, tenham projetos, façam projetos de vocês, construam algo, porque é onde vocês vão se desenvolver de verdade e vão se encontrar. Na Mercadap, uma experiência que eu tive na startup, eu atuava no setor comercial, como SDR, e eu estou cursando engenharia de software. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Tecnologia da informação com área comercial, área de vendas. E teve um grande diferencial que a startup era desenvolvimento de software, então eu entendia muito bem do nosso produto e que eu entendi de metodologias ágeis permitia construir um processo que se adaptasse muito rápido. As mudanças de metas que startup tem, as mudanças de contexto que startup tem, as mudanças de perfis de cliente que startup tem. Então, eu participei de um projeto de construção de um novo processo para vendas de grandes contas. Então, um projeto que eu tive, que só foi possível pela diversidade que eu tinha de um contexto completamente diferente, onde o ambiente me permitiu, a minha liderança me permitiu eu estimular minha criatividade para desenvolver um processo diferencial. E que, com certeza, isso vai ser um diferencial para outra startup do mesmo segmento que não tem uma pessoa como eu da minha diversidade, que é de uma área completamente diferente da área, entendeu? Então, esse é um grande exemplo que eu posso trazer de um momento em que eu utilizei o meu conhecimento adverso da área para otimizar e melhorar um processo interno de uma startup. É bem interessante você ter falado isso, porque você pegou, tipo, uma área, âmbito tecnológico e juntou com essa área comercial. Aí todo mundo pergunta, mas o que é que tem a ver comercial com engenharia de software? E quando você fala que colocou novos processos, né, o processo é o alicerce, né, para engenharia de software, isso faz ter essa jogada, tipo assim, olha aí, a diferença. Ele pegou, uniu, né, um processo de software que muita gente não tem tanto conhecimento sobre, e utilizou isso para melhorar um projeto, sabe? E isso é muito bom. Excelente. Em startups costumam trabalhar de forma muito ágil, mas muitas vezes trabalham de forma ágil, mas sem entender o que é o agilismo, sem entender o surgimento lá, o manifesto ágil, que é uma coisa que a gente estuda na faculdade. Então eles são ágeis no dia a dia. E ser ágil no dia a dia faz você não entender os fundamentos e os princípios.
que é o que de fato ajuda você a ser ágil de forma mais eficiente. Então, era outro diferencial que tinha também, que no dia a dia a gente tinha daily meeting, mas não chamava de daily meeting, entendeu? Era outra coisa. Tinha, assim, planejamento de sprint, tinha, mas não chamava disso. Então, a gente utilizava uma espécie de Scrum na área comercial, mas não entendia se que era Scrum. Então, entender o que é Scrum, e que é uma coisa que eu trouxe também, ajudava a tornar esse processo mais ágil, mais efetivo. Até uma curiosidade, o Scrum ele não surgiu na área de engenharia de software, não. O Scrum surgiu nessa área de marketing mesmo, não foi? O Scrum, o surgimento do termo Scrum é do esporte, do rugby. Mas a aplicação dele, É. acho que tem, não é só focado na área de software, ele tem várias outras áreas, principalmente no setor de marketing. Ele é muito utilizado. Isso é muito bom, que a gente pega um processo da gente e joga assim, né, para outros setores. Porque quando a gente vai se aprofundar no Scrum, a gente entende que ele é um framework de gestão. Filosofia de trabalho, né? De controle, exato. Ele não é muito sobre desenvolvimento. Então, ele serve para qualquer tipo de gerenciamento e etc. Vamos para o próximo ponto. Torna o time unido e colaborativo. Se o estímulo à criatividade está diretamente ligado ao desenvolvimento de um modo mais cooperativo de se trabalhar, então entende-se que uma boa prática é que o líder adote e fortaleça um ambiente em que o time seja unido e colaborativo para que a criatividade possa prevalecer. Então, ele desenvolver e formar um time integrado, que compartilha de uma mesma cultura, ao mesmo tempo, sabe conviver com as diferenças que marcam cada uma das pessoas, produz melhor um time, uma equipe estimulada, produz melhor do que uma equipe estimulada a competir. Uma equipe que realmente trabalhe muito com esse pilar de eu tenho que ser melhor do que o meu aliado, tenho que ser melhor, eu tenho que dar mais resultado que ele. E que a gente entende hoje no mercado já que a colaboração gera muito mais resultado do que a competição. A gente vê direto aí as empresas fazendo espécies de parcerias, trabalhando de forma conjunta para ter mais resultado. Qual foi a empresa? A Apple está vendendo seus produtos na loja da Motorola agora? Ou é da Samsung? Não sei. Mas onde já se viu no passado a Apple vender seus iPhones dentro de uma outra loja de celulares, de tecnologia? Não tinha isso, nem não se pensava. Mas hoje entende-se que a colaboração faz com que tenham mais resultados. É muito bom você ter citado isso, porque às vezes a gente é tão competitivo ao ponto que achar que só porque eu e o outro, a gente tá, tipo, tendo o mesmo cargo, eu preciso toda hora ser melhor que ele, comprovar que eu sou melhor que ele. Ao invés de todo mundo andar juntos. Tipo assim, poxa, você tá tendo um desempenho bom, por que tu não ajuda o outro? Que essa união faz com que o produto ele tenha um grande desempenho. Por mais que você está tendo um desempenho altíssimo e o outro não está tendo tão esse desempenho, por que você não vai lá e dar uma ajuda nele? E assim vocês conseguem caminhar juntos. E não significa que ele vai tomar o seu lugar, ou que você toma o seu lugar, o outro toma, enfim. Tem que existir essa união, essa parceria. Às vezes a gente está nesse âmbito de faculdade e a gente vê muitas pessoas sempre colocando o pé para outra pessoa cair, sempre tentando mostrar que, eu sou melhor do que você e eu não vou te ajudar, e sendo que no mercado de trabalho é totalmente diferente. Uma correção que eu falei que era da Samsung ou da Motorola é na loja da LG, tá? Pesquisei aqui, é da LG. Tá tendo na Coreia. Enfim. Mas é isso, a gente não sempre tem, assim, né, a gente não tem que sempre olhar para o outro como assim, eu tenho que ser melhor do que você, eu tenho que provar que eu sou melhor. Poxa, se você tem que provar, a única pessoa que você tem que provar mesmo, isso é para você mesmo, né? Para o outro, não é porque você tem que colocar o pé para o outro cair, que, enfim, eu acho que todo mundo tem o mesmo espaço. Então, se liguem nisso, tá? E até fica muito chato você estar num ambiente onde uma pessoa não quer te ajudar, sendo que vocês estão fazendo a mesma coisa, sabe? Vocês estão no mesmo time. Então, a gente ter esse teamwork é o que faz todos os nossos produtos, todos os desempenhos também da equipe evoluir muito. Senão, qual sentido faz você estar num ambiente de trabalho que toda hora uma pessoa quer competir com você? Isso se torna muito desgastante. Saúde mental vai lá para o chão. Sim. Outra habilidade, uma excelente prática de líder é revisar o papel de líder de fato quantas vezes for preciso. Com tudo isso que a gente conversou aqui, a gente entendeu que o principal papel do líder é facilitar, fazer com que o time trabalhe bem, que tenha bons resultados por meio da facilitação. Ele não vai ser a pessoa que vai dar as respostas, mas é a que vai fazer as perguntas certas. Ele vai ser a pessoa que vai fazer unir o time por meio da complexidade que é daqueles indivíduos, da diversidade que você tem ali, a desenvolver inovações, a inovar.
entendemos também que o mundo é vulco, que o mundo é complexo. Então, esse primeiro ponto, o mundo é vulco, o mundo é complexo, ele vai mudar. Daqui a uns 5 anos, talvez esse não seja o principal objetivo do líder. Talvez ele não tenha que facilitar, talvez ele tenha que fazer uma outra coisa que nem existe o nome ainda. Então, entender que você tem que revisar seu papel, que você tem que entender que o papel de líder ele pode mudar com o tempo, você tem que se manter atualizado quanto a isso, é uma excelente prática que eu acho que é a principal de todas as outras. Em cima de todas as outras. Entender, junto que abraçar a incerteza, revisar o papel é imprescindível. E é isso. Deixa eu pensar. É isso. Sobre as boas práticas de liderança, é isso que eu tinha para dizer. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer tem algo a acrescentar? Gostaria de ter alguns exemplos? Mandei aí mensagem. Tem alguma história para contar aí? Vocês conseguem entender hoje uma pergunta, agora que respondem com sim ou não? Relacionar o assunto da aula passada com estilos de liderança, entender que alguns deles têm esses hábitos em comum, que como que esse assunto se relaciona com inteligência emocional, com CNV e as boas práticas. Estão conseguindo ver essa conexão? A Marina, sim. Bom. Que bom, que bom. Muito importante entender, juntar. A gente está mandando muitas informações aqui, de fato são muitas informações em curto período de tempo. Então, juntar esses pontos é muito importante para desenvolver o conhecimento. E o conhecimento é justamente o acúmulo dessas informações. Show. Vamos pro próximo tema? Estão prontos já? Vamos lá. Oi, gente. Eu também faço parte do time, mas eu também fico ouvindo o que os meninos falam, né? Por isso que eu respondi aqui, que eu consegui também conciliar os assuntos. Então, vamos para a terceira parte da aula de hoje, último, né? Que é falar um pouco sobre as capacidades pessoais. Antes da gente falar sobre capacidade pessoal, é importante que vocês tenham assistido a aula anterior, né? Assistiram a aula anterior, que foi a Gabi e o Gilberto, falaram sobre inteligência emocional, perfeitamente bem. E aí eu queria que vocês respondessem se vocês assistiram a aula. Pronto, o André assistiu. Só o André assistiu. Tiago também assistiu. Alana, muito bem. O que é que vocês acharam? Acharam? Agregou? Gente, conversem, falem o que vocês acharam. A gente precisa trabalhar com feedbacks, comunicação. Vamos praticar um pouco de liderança aqui, uma vez que a gente fale o que a gente viu, o que a gente aprendeu, externalize isso de uma certa forma, porque até vocês podem ter percebido alguma coisa que a gente não percebeu e queiram agregar valor aqui. Isso é todo um gerenciamento de conhecimento. Olha aí. Não fiquem envergonhados. Verdade. Importante também a gente tiver essa parte, porque nem tudo é só o técnico, né? Que aí a gente está na graduação e há muitas coisas a gente atrela só ao técnico. Para mim conseguir determinada vaga em determinada empresa, eu tenho que saber isso, tenho que saber determinada tecnologia, determinada linguagem de programação. E aqui a gente vê que não é só isso. Isso é uma parte. E tem outras partes que precisam ser trabalhadas em nós como profissionais da área de TI, né? Realmente não foi tratado. E, André, não vai ser tratado. Já adiantando. Não vai ser tratado. Então, a importância, né, da gente ver... Esse é até um diferencial da gente, né? A gente buscar trazer contextos fora da faculdade que está atrelado também ao mundo de trabalho, ao âmbito do mercado. Então, trazer isso para vocês mostrar, gente, vai existir isso. Então, vocês já tenham consciência, comecem a lidar com isso da melhor forma. O Jefferson falou que esse assunto de liderança foi bastante interessante, porque fez ele pensar em que tipo de líder ele já foi ou seria na maioria dos casos. E não quer falar, não? Qual o líder que você mais se identificou? Ele fala assim, já tô perguntando demais. Consegue me escutar? Sim. Ó, o Jeff, e aí, Jeff? E aí, cara, tudo bom? Olha,
Eu, sinceramente, na maioria dos trabalhos que eu fiz em faculdade e tal, alguns eu já meio que liderei o grupo e tal, e eu me identifiquei mais com a liderança liberal e também, às vezes, bem mais para carismática. Eu principalmente me identifiquei com a parte que dizia que uma das desvantagens da liderança carismática era não saber dar um bom feedback negativo. E eu realmente não sou bom nisso. Eu já me vi meio que dando para trás quando precisava, sabe, dizer que algo não estava bom no trabalho e coisa e tal. E eu me identifiquei um pouco, sim, com esses dois, principalmente. E quando a gente mostrou aqui o CNV para você, a conversa não violenta, isso te fez saber, assim, dar uma clareada, mas, tipo, já sei agora como conversar e como chegar no próximo e falar que não gostei, não tá tão bom, esperava mais. Sim, sim. Sim, dá uma base interessante para as próximas interações que eu tiver com algum grupo. Acredito que eu saiba chegar melhor nesse tipo de tópico e tal. Eu gostei muito disso aí que você falou, porque eu assumi minha presidência, eu estava no terceiro semestre do curso, eu tinha 19 anos, Nossa. tinha experiência de liderança de nada, eu nem trabalho na faculdade. E eu tinha uma grande dificuldade de dar feedback negativo. A primeira pessoa que eu fiz isso que eu tive que desligar da organização, eu chorei. Eu falei, como é que é? E quando eu conheci o CNV, foi tipo uma epifania. Eu falei, meu Deus, eu sei agora como que eu posso dar um feedback negativo para a pessoa, constatando fatos. É fatos, não é meu julgamento aqui, é de fato o que aconteceu e o que a empresa precisa. E eu posso fazer um pedido em cima disso. Então, eu gostei de falar isso porque aconteceu comigo também. Isso até aconteceu com a gente, né, também, Gilberto, quando você foi produzir o site e alguém precisava dar um feedback e eu cheguei, então, não achei viável. E no momento eu julguei a sua parte técnica. Eu falei que não estava atingindo o público, justamente constatando fatos, como a gente se sentia com a experiência do usuário e tudo mais. E isso reflete também na faculdade, né, Marina? Eu falo bastante para a Marina, até demais, alguém tem que me parar. Com a professora Jace também, quando eu não concordo, quando acho que não, na minha cabeça não faz sentido, a gente tem algumas trocas, né, Jace? Enfim, mas isso é muito bom porque não tem como o outro evoluir ou o outro saber como você se sente mediante algo se você não falar, se você não der feedback, se você não se comunicar, porque, tipo, por exemplo, no mercado de trabalho, o Gilberto, ele estava fazendo uma coisa que era pra gente. Então, para ele, se eu falar, tá tudo bem, tá tudo ok, ele vai, tudo bem, tu tá dizendo que tá tudo bem, então vai tá tudo bem. E, tipo assim, eu sentindo que não tava tudo bem, que a gente precisava conversar sobre alguns outros pontos. Então, a gente precisa falar isso, porque se a gente, eu tô com vergonha, eu não sei lidar com isso, acontece que mais na frente pode ser que, sei lá, você demonstre para o cliente uma funcionalidade ou um produto que você não soube dizer não para um desenvolvedor, por exemplo. Se você não soube falar, poxa, não foi assim que o cliente quis, ele não quis essa funcionalidade, por que você está agregando isso? E mais na frente mostra para o cliente, poxa, e aí? Eu não soube dizer não, e ele fez assim, e é isso. Então, saber trabalhar bem isso é muito bom até para o feedback dentro do time, sabe? E isso impacta muito, né? Saber líder, ser líder não é só saber dizer que seu trabalho tá muito bom e tal, não. Você precisa também dizer não. Até mesmo porque se você não der esse feedback, né? Seja ele positivo, seja ele negativo, no caso se for negativo, o restante do seu time, ele vai continuar fazendo a atividade, né? E, assim, aqui não tá bom. O caso que a Gabi usou foi muito interessante, realmente. Porque se a Gabi não fala que não está indo de acordo com o nosso público-alvo, nossos objetivos, o Gilberto tinha continuado, tinha achado que estava tudo bom no site. O que era normal, né? Se estava todo mundo concordando, se ninguém dar esse feedback para ele ia continuar porque ele achava que estava... Mandei até um podcast, né, Gilberto, para você. Foi mesmo, viu? Um áudiozão. Espero que você tenha escutado, viu? 2x ali, eu ouvi tudo. Brincadeira, Gabriel, bem direitinho. Continua, Marina. Pronto, né, gente? Voltando a falar sobre o assunto de capacidade, competências pessoais, capacidades pessoais.
Já aceita. Não, gente, é muito amorzinho, né, Gilberto? A gente tem trocas bastante sinceras. Então, né, voltando sobre esse assunto, por que eu trouxe à tona o assunto da aula de inteligência emocional? Porque teve um rapaz, né, Daniel Goleman, que ele fez pesquisas e ele constatou, através dessas pesquisas, que o nível de inteligência emocional ele estava diretamente relacionado com o desempenho dos líderes, né? E aí, para a gente entrar nessa parte de capacidade pessoal, era necessário que vocês tivessem assistido a aula de inteligência emocional e absorvido todo o conteúdo, né, que foi dado. E a capacidade pessoal é nada mais, nada menos do que as capacidades que determinam como as pessoas lidam consigo mesmas. Não tem nada envolvendo técnica, não tem nada envolvendo linguagem de programação, documentação. É o que realmente a palavra está dizendo. É as nossas capacidades pessoais. E dentro das capacidades pessoais, pode passar, Gilberto. A gente tem que desenvolver várias capacidades, né, para ser um líder mais efetivo. E uma delas, vamos começar pela autoconsciência. O que é a autoconsciência, Maria? A autoconsciência, ela significa uma profunda compreensão das nossas próprias emoções, bem como as nossas possibilidades, nossos limites, nossos valores e nossas motivações. Nós, né, como time, como pessoa, a gente tem que ter essa autoconsciência. Até onde eu posso ir? Quais são os meus limites? Meu limite é até aqui, então eu sei que eu só posso ir até aqui. Tem a questão de você superar os seus limites, sim, são coisas que devem ser trabalhadas, mas você também deve reconhecer até onde você pode ir. Por exemplo, se estou aqui, né, no time, a Jace, vou usar como exemplo a Jace, pede, Marinha e Gabi, se juntem e façam um software que, será, vá daqui, vá de Russas até a Lua, um exemplo. É uma coisa que a gente sabe que no momento, o Gilberto rindo, que a gente, no momento, a gente não está dentro dos nossos limites. Então, é importante a gente saber disso. Porque aí a gente já pode ser sincero com a Jazz. Não, Jazz, aqui não está dentro dos nossos limites. A gente pode estudar, aprender, mas agora não podemos. Isso também, essa autoconsciência é importante naquele papo super clichê, mas é super verdadeiro, de você entender que a sua jornada não é a jornada do outro. As possibilidades que eu tive, por exemplo, para fazer tal coisa, possa ser que a Gabi não tenha tido essas mesmas possibilidades. Então, é muito importante, dentro de um time, você como líder, desenvolver essa autoconsciência das suas ações. E nunca se comparar, né, com o próximo, porque quando você se compara com o próximo, você acaba ficando frustrado sobre situações. Eu digo isso porque eu e a Marina, a gente é muito, muito próximos na faculdade, assim, a gente sempre trabalhou muito juntos desde o começo da faculdade, a gente já está no finalzinho, e apareceu oportunidades tanto para a Marina, em um tempo, e apareceu oportunidade para mim em outro tempo. E o que era mais legal nisso é que a gente não ficava se comparando, a gente sempre entendia que cada um tinha o seu tempo, apesar da gente sempre fazer tudo juntas, e entendia isso e falava, nossa, eu fico muito feliz por você. E é isso, sabe? A gente ter essa autoconsciência e não ficar se comparando com o próximo. Cada um tem o seu tempo de jornada, cada um tem a hora de acontecer, mas assim, não fique esperando, né? Tipo assim, de braços cruzados e assim, apareça porque eu quero. Não, a gente tem que ir atrás e o resto é consequência. Exatamente, tudo isso que a Gabi falou é verdade. Agora a gente vai falar um pouco sobre a autoconsciência emocional, que é a nossa habilidade de identificar e entender as nossas próprias emoções e reconhecer o impacto no desempenho e nas relações com o nosso time, né, com o próximo. Nós, como pessoas, nós devemos sempre ser francos, autênticos e capazes de falar abertamente sobre nossas emoções, com convicção dos nossos objetivos, gente, e das nossas metas, né, o que a gente visa.
Então, essa autoconsciência emocional é muito importante, principalmente na nossa comunicação. Por isso que esse conteúdo de capacidades pessoais, ele está tão atrelado com os outros dois que foram dados no decorrer dessa aula. Né? A gente precisa ter essa honestidade, tanto com a gente, quanto com o próximo, na hora da comunicação. Então, é ter essa autoconsciência emocional de ser capaz de falar sobre qualquer assunto abertamente, falar principalmente sobre nossas emoções, falar sobre os nossos objetivos, nossas metas com outras pessoas, isso é muito bom. E aí a gente tem a nossa autoavaliação precisa, que é o reconhecimento dos nossos próprios limites e possibilidades. E ter toda a detenção do nosso senso de humor em relação a nós mesmos. É a gente perceber os pontos nos quais precisamos melhorar e aceitar críticas e feedbacks. Então, é tudo que os meninos falaram anteriormente. A gente precisa entender até onde a gente pode ir. A gente tem que entender em que pontos a gente pode fazer piadas sobre alguma coisa. E, principalmente, a gente tem que aceitar quando o outro falar sobre algo que a gente precisa melhorar e sobre críticas construtivas. Aceitar críticas construtivas é muito bom. Ninguém está certo o tempo todo. Ninguém é 100% perfeito. Ninguém vai só acertar. Eu não vou só acertar. Gilberto não vai só acertar. Matheus e Gabi não vão só acertar. Então, receber essas críticas positivas é bom, porque você vê pontos que você pode melhorar. Entendeu? Então, isso é muito bom. Então, a gente tem que ser adeptos a aceitar essas críticas. O legal nisso é que quando a gente erra, a maneira como a gente lida com os nossos erros, isso faz com que a gente aprenda. E é muito bom, às vezes, a gente se arriscar, e quando a gente se arrisca, a gente erra. E poxa, eu sei que eu não era para ter ido, assim, sei lá, eu aprendi que eu não poderia ter ido dessa forma, mas nunca tu vai. A gente vê um exemplo nisso até com os nossos pais. Por exemplo, eu era uma pessoa muito teimosa. Eu, com, sei lá, 8, 9 anos, minha mãe falava, Gabriela, não faz isso. E eu ia lá e achava que que eu sabia mais do que ela. E eu me ferrava. E eu falava, mãe, eu era para ter te escutado. Então, isso é muito bom para a gente aprender. Mas nunca eu ia fazer, porque eu fui lá e eu que levei um tapa na cara. Então, às vezes a gente aprender com um errinho do outro também se faz necessário. E quando a Marina fala assim, né, dessa questão da gente receber feedback, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ponderar até que ponto o outro está sendo construtivo na sua vida e que está falando realmente algo que vai te agregar, ou ele está só tentando te diminuir para te deixar para baixo. Então, quando for construtivo e tudo mais, espero que vocês lidem da melhor forma, sabendo filtrar o que cabe e o que não cabe na vida de vocês. E assim, tenta buscar isso para ter um aprendizado mais pessoal, tá? É só porque às vezes a gente, ele tá me dando um feedback construtivo, mas até que ponto realmente ele está sendo construtivo na tua vida, se ele está te diminuindo, se ele está te minimizando mediante algo. Então, tem que ter todo esse cuidado, sempre canalizar isso da melhor forma. Exatamente. Até mesmo porque, tipo assim, crítica que fere nossa moral, fere nossas emoções, são contra, assim, nossa mente, né? Isso não são críticas construtivas, gente. São críticas que pessoas más dão para nos abalar. E tem que ter cuidado, né? Até que ponto você é sincero ou você não está sendo sincericídio, né? Você está tentando... Assim, até o que eu aprendo na minha vida é que quando a sua opinião for diminuir o outro, fique calado. Porque isso não vai trazer algo de positivo pro outro, e nem para você. Por isso que vem a conversa não violenta, né, gente? Né? Se você quer falar algo sobre o outro, tenha toda uma contextualização para falar e, enfim, ter cuidado que até que ponto a sua sinceridade vai agregar ou não a vida do outro. Tanto que
Quando a gente fala de capacidade pessoal, sobre o que a gente sabe fazer, acho que é, meu Deus, achei que meu sobrinho tinha caído. Tudo aí tá escrito sobre autoconsciência, autoconsciência emocional, auto sobre si. Então, ninguém conhece mais a gente do que nós mesmos, talvez nossos pais, não sei, mas sobre nós, somente nós. Porque existe muito, principalmente na juventude hoje, procurar resposta nas amizades, nas redes sociais, no outro, resposta sobre nós. E que a gente encontra essas respostas somente com a gente mesmo. Isso vai de que estilo de liderança eu sou, como o Jefferson falou, quais experiências que eu tive que atribuem estilo de liderança a mim, o quão bom eu sou como programador, o que eu sei fazer ou não sei fazer, qual a melhor jornada, qual a melhor coisa, como que eu devo me desenvolver, isso tudo quem vai saber a resposta é você. E a única coisa que ele fala sobre o outro é ser transparente com o outro sobre o que você sabe de si. A única coisa que fala aí sobre o outro é isso. Ainda fala um pouco de si. Uma percepção legal. Muito bom, Gilberto. Vamos dar continuidade, né, gente? Nosso tempo está acabando e a gente ainda tem uma surpresinha no final. Autoconfiança, né? É você saber reconhecer o seu próprio valor e a sua capacidade. E a autoconfiança, ela permite que nós, pessoas, a gente tenha um nível de presença e segurança que leve-nos a se destacar dentro de um grupo. Então, é você saber o seu valor, saber a sua capacidade, saber o que você sabe fazer e demonstrar para o outro, né? Muitas pessoas confiantes que demonstram o que sabem, elas se destacam realmente mediante as outras. Então, se você for um líder que demonstra confiança, demonstra que eu sei fazer isso. Porque, às vezes, mesmo a gente sabendo fazer algumas coisas, eu, pelo menos, né? Aí a gente fica meio assim. Isso aqui, quando a pessoa pergunta, né? Marina, faça isso, isso aqui. Você sabe fazer? Aí a gente fica com medo, com receio de dizer que sabe fazer e vai que acontece alguma coisa. Mesmo assim, a gente sabendo fazer aquilo. Então, se você sabe fazer uma coisa, demonstre que você sabe fazer aquilo. Porque, até mesmo porque a gente sabe, né? Se você souber, no caso. Então, gente, agora a gente vai falar sobre autogestão, né? O que é essa autogestão? É a nossa autoconsciência, né? Essa clareza mental, toda a energia que a gente concentra na liderança e a gente impede que as nossas emoções destrutivas, elas controlem as nossas emoções. Então, é você saber se gestionar. O que isso aqui me afeta bastante, mas eu não vou deixar que isso que me afeta bastante seja o que me domine. Não. O que deve me dominar é o que me faz bem. Então, é importante a gente ter essa autogestão sobre os nossos sentimentos. O que eu vou dar prioridade? Se eu sei, por exemplo, que fazer tal coisa me deixa mal, então é assim, né? É necessário que você deixe isso de lado um pouco. Faça o que te faz bem, faça o que deixe seu emocional melhor. Até mesmo porque um dos assuntos mais tratados ultimamente, principalmente durante a pandemia, é a nossa saúde mental. Então, é importante a gente saber gestionar as nossas emoções para a gente ter uma saúde mental melhor, né? Se é que se dá para ter perante a tantas notícias. Vou usar um exemplo que acontece aqui com a minha irmã, dentro de casa. Ela usa Instagram, né? E no Instagram a gente sabe que tem muitas páginas de fofoca. E ela segue as páginas de fofoca, eu também sigo. Mas ela, a partir de um tempo, estava tão bombardeada de notícias, era só notícia ruim, né? Que as páginas colocam, que ela decidiu, vou parar de seguir, vou passar um tempo sem seguir. Porque isso me faz muito mal. Então, ela soube ter essa autogestão de gerir o que fazia mal para ela, entendeu? Isso aqui me faz mal, vou deixar um tempo de lado. Até então, uma contextualização também, até nas redes sociais, quando a gente está muito vidrados nas redes sociais, porque a gente vê muitos likes, muitos engajamentos, isso nos prende muito, achando que a gente só vai ser bonito, ou se a gente só vai ser visível para alguém se a pessoa curtir a nossa foto, ou o algoritmo do Instagram fizer isso, aquilo, outro.
E às vezes isso faz muito mal, porque a gente está preso numa rede social. Parece que você só faz algo se você postar. Ou que você, sei lá, eu tomei vacina, mas se eu não postei, eu não tomei a vacina. Gente, a nossa vida não se cabe a uma rede social. Nossa vida é muito além disso. E às vezes a gente se pega muito preso nesse meio. Então, a gente saber a hora de parar, até que ponto isso vai nos afetar ou não, é ter uma jogada. Fala assim, poxa, não tá me fazendo bem toda hora eu ser assíduo nas redes sociais, porque é como se eu estivesse presa àquilo. Minha vida não se remete a um stories no Instagram, minha vida não se remete a uma foto no feed. Minha vida vai muito além disso. E às vezes a gente sente a necessidade de sempre que fizer algo, sempre tem que postar. Porque você só faz algo se você tiver postado. E a nossa vida é muito maior. Nossa vida não se cabe no Instagram. Então, não se prendam a isso. Se prendam a isso. Se for possível, sei lá, eu tô achando um ambiente muito tóxico. Poxa, vai para um canto que não tem sinal, vai viva aquele momento, porque o que fica não são stories do Instagram. O que fica é todos os aprendizados e todas as lições vividas naquele momento. Então, se liguem muito nisso, não se deixe uma rede social tomar conta da vida de vocês ou dizer que você é ou não é capaz daquilo. Exatamente, desvincula de emoções que não fazem bem para vocês. Isso a gente, né, leva muito para o pessoal, porque a gente sabe que nós somos seres humanos, não somos máquinas. Se a gente não tá bem com nós mesmos, a gente acaba levando isso para outros ambientes, né? Seja ele na faculdade, seja ele no seu ambiente de trabalho, e por aí vai. Então, agora a gente vai falar sobre o autocontrole emocional, que é toda a nossa habilidade de controlar e redirecionar o nosso humor, a nossa impulsividade. E também, gente, uma coisa muito importante é a gente não ter propensão a julgar imediatamente e pensar antes de agir. É a gente ter esse controle das nossas emoções. A gente sabe que a emoção é algo assim que influencia muito, né? É realmente você tomar essa decisão, você tomar uma decisão com o coração e ou com a razão. A gente sabe que muitas decisões que a gente toma com a emoção, que é do lado do coração, muitas vezes não é uma decisão tão coerente, tão certa. E também pensar antes de agir. É muito importante a gente não agir com essa impulsividade por momento. Isso, às vezes, acaba gerando outras coisas que possam ser ruins, tanto para a gente quanto para o nosso próximo. E aí, a gente entra na parte de transparência, né? Que é toda a nossa capacidade de ser honestos com nós mesmos e com o nosso próximo. Toda a nossa integridade é a gente ser digno de confiança, da confiança do próximo. E a nossa transparência, ela permite a exposição dos nossos sentimentos, das nossas crenças e dos nossos atos, né? Então, é sempre você ser transparente com o próximo, como até o Gilberto citou, né? Você ser transparente sobre o que você sabe, ser transparente sobre o que você sente. Isso facilita muito a comunicação, o trabalho em equipe entre as pessoas. E aí, vamos andando. Pode passar, Gilberto. Agora a gente vai falar sobre a nossa capacidade de adaptação, né? A adaptabilidade. Toda a capacidade que nós, seres humanos, temos de ser flexível, de permitir essa adaptação, de ser voláteis e superar os obstáculos, né? Um exemplo de adaptabilidade é você sair da sua zona de conforto, né? Toda vez que você sai da sua zona de conforto, podemos dizer que você está sendo capaz à adaptação, seja de um novo ambiente, seja de novas pessoas, seja de nova situação. Então, é importante, como capacidade pessoal, a gente ter essa capacidade de adaptação, até mesmo porque nas empresas, nem sempre, não só nas empresas, mas na nossa vida, na graduação, nos projetos, nem sempre uma coisa vai começar de um jeito e vai terminar do mesmo jeito. É preciso que a gente se adapte. E se a gente não se adapta, o que acontece? A gente fica para trás.
E aí, no mercado, na graduação, até na vida, né? Tem muitas pessoas que se adaptam às situações. E se você não se adapta, você vai ficando para trás. Não quer dizer que você seja descartável, mas para aquela situação, se eu não tenho capacidade de adaptação, talvez eu não me encaixe mais naquela visão. Então é importante a gente sempre se adaptar, ter essa capacidade de adaptação, não é ficar mudando o tempo todo. Mas se for preciso mudar, a gente muda, sem perder o foco, sem perder a energia. A gente muda. E aí, né, tem também uma das competências pessoais, a superação, que é você melhorar o seu próprio desempenho, né? É você tentar sempre satisfazer os padrões de excelência, é você ser pragmático, é você estabelecer metas mensuráveis, mais desafiadoras. E um exemplo de superação é a gente continuar aprendendo, né? Em busca de novos conhecimentos, de sempre estar melhorando. Quando eu falei sobre você atender os padrões de excelência, não é você sempre tentar ser o melhor, não. É você sempre estar buscando aprender mais, superar os desafios, buscando dar o seu melhor. Entendeu? Não é você, porque todas essas capacidades pessoais, umas puxam as outras. Eu estou me superando, mas de acordo com o meu limite, com os meus valores que foram citados anteriormente. Não é superar se baseando no Gilberto, não. É se superar se baseando em mim mesmo, nas minhas metas. Quer falar, Gabi? Tá, e aí? Um ponto sobre isso, é uma lembrança muito, muito, muito legal. Que eu, pelo menos, achei legal. Que eu participei do conselho, né? Que eu fazia parte do time conselheiro da Federação das Empresas Juniores do Ceará. E lá tem empresas de Cluster 1, que são cluster mais recente, empresas mais jovens, como a Include, e Cluster 5, que são empresas nacionais, gigantescas, que faturam 500 mil por ano, por exemplo. A Include está em torno de 20 mil por ano. Então, e a presidência de Cluster 5 é completamente diferente da presidência de Cluster 1. E ouvir de quem está de Cluster 1 costuma admirar muito quem está acima, que é, por exemplo, o CEO da Amazon, o CEO de grandes empresas, costumam ser muito admirados. Mas ouvir de uma pessoa que era presidente do Jude na época, que ela fala que ela admirava muito as lideranças, as lideranças de EJs recém-federadas, EJs novas, ela admirava muito porque não existia nenhum processo construído, não existia nada já pronto, tudo tinha que ser construído do zero. E no contexto dela, tudo já estava pronto, porque a empresa já tinha anos de existência. Então ela tinha outros desafios, era completamente diferente. Não existia um melhor e um pior, existiam realidades diferentes. Então isso foi muito uma outra epifania que eu tive, de pensar que o desafio que eu estou tendo não é menor ou maior do que o dela, é somente um desafio diferente. Que independente do cluster ou do ambiente que eu esteja inserido, vão ter desafios grandes sim. Sim, então a gente tem que pensar sempre no nosso, como a Marina falou. Falei. Obrigada, Gilberto. E aí, gente, também tem uma das capacidades pessoais, é a iniciativa, né? É a nossa prontidão para agir, para a gente aproveitar as oportunidades. A iniciativa, um exemplo, é você fazer como líder, você não hesitar em ultrapassar os seus limites, ou até mesmo quebrar algumas regras quando necessário, né? Para a gente criar melhores, como pode dizer, melhores oportunidades, melhores possibilidades para o futuro. Então, é importante que a gente trabalhe sempre essa iniciativa em nós, né? Porque é muito bom. Porque a gente fica muito atrelado na nossa zona de conforto, e quando a gente começa a ser proativo, principalmente num time, e a gente começa a ter iniciativas sobre grandes soluções, sobre propostas, isso faz com que a gente consiga ter esse melhoramento de desempenho, não só dentro de um time, mas um melhoramento interno. Até quando você fala, sei lá, começa de base, eu quero fazer um trabalho, ninguém está se manifestando, e você lá tem iniciativa, vamos começar a fazer isso, vamos ver.
aquilo, como é que a gente pode abordar. Isso é muito bom, porque você não fica parado esperando pelo próximo. E no mercado de trabalho, ninguém vai precisar, tipo assim, ei, acorda aí que a gente está precisando de você. Então, Exatamente. ter essa jogada de, olha, você tem que ser proativa e que você não, que vai existir outras pessoas que são proativas e vai tomar o seu lugar, você ser um fator diferente dentro no mercado de trabalho, não sempre ficar esperando, e aí, o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Poxa, vai lá, se arrisca, mas claro, né, pelo amor de Deus, não vão também fazer loucura, porque vocês têm que se arriscar com base a contextualização, com base todo o protocolo da empresa, não só da empresa, até mesmo dentro de um ambiente mesmo de trabalho de faculdade. Então, tenham cautela também mediante a isso. Até o exemplo que eu dei lá da Mercadap, onde existiu a construção do processo e tal, e tal, e tal, isso daí não foi alguém que falou, Gilberto, faça isso daqui dessa maneira. Foi algo que eu também não tinha, existe esse problema, existe essa oportunidade, o ambiente está lá, eu vou propor esse projeto, propor essa melhoria, propor tal coisa. Então, é sempre propor, ter proatividade. E outra coisa, iniciativas motivam. Quando a pessoa toma uma iniciativa, querendo ou não, motiva o seu time. Às vezes a gente só precisa de uma pessoa que dê aquele passo inicial, né? Para o restante do time se motivar. Então, se você está tendo essa iniciativa, querendo ou não, você também está motivando outras pessoas a iniciarem também. E aí a gente vai para o nosso último ponto de capacidade pessoal, que é o otimismo, né? Mediante a tanta coisa falada, autocontrole, sobre emoções, sentimentos, superação, transparência, a gente também precisa ser otimista, gente. A gente tem que ter essa capacidade de ver o lado positivo das coisas, né? Fazer com que a gente passe pelas adversidades, as dificuldades de cabeça erguida, né? Então é sempre muito importante a gente ter esse otimismo nas coisas, né? Até mesmo porque gente negativa, coisas negativas não ajuda em nada. Você dizer que não vai dar certo, não ajuda. Mas você dizer, vamos lá, pessoal, vamos fazer, vai dar certo. Vamos levantar a cabeça e vamos atrás. Se não der, ok. Mas vocês tentaram. Entendeu? Então, é sempre muito importante a gente ter esse otimismo. O otimismo, eu diria que é um dos pilares do time do Learning Lab. Porque pode estar tudo dando errado, mas a gente tá lá. Vai dar certo. Eu e a Gabi, tem vezes o nosso oi, tchau, é assim, vai dar certo. Tem vezes que a gente nem conversa assim. Eu digo, vai, aí ela dá, aí eu certo. Então, a gente é muito otimistas, entendeu? E no final dá certo, por incrível que pareça. No final sempre dá certo, né? Quando a gente começa a entender os processos e as dificuldades que a gente tem que ter, e quando a gente começa a superar essas próprias dificuldades, no final a gente fala, nossa, deu certo. E isso foi até um exemplo no primeiro curso que a gente ministrou, eu sempre vou utilizar esse exemplo, viu, Jace? Esse foi porque foi uma quebra de paradigmas até mesmo para mim, porque eu não sabia que eu tinha, que eu sabia ministrar uma aula, o que eu tinha que lidar com toda a pressão ali, porque tinham pessoas de alto nível, de uma certa forma, ninguém estava ali de base, sempre tinha pessoas que já tinham certificação na área, então eu ter toda essa segurança para passar um conteúdo. E eu entender que eu sei também, que eu também tirei certificação, que eu também busquei a forma de aprendizagem, isso foi um processo muito difícil para mim, porque por muitas vezes eu achei que eu não era capaz. Transparecer isso para vocês, Gilberto e Matheus? Nem. Super confiante. Muito. Olha aí, o Matheus disse que eu transpareci, não, brincando. Mas é isso. E ali eu tô sofrendo muito internamente. A Marina percebia, a Jace também dava uns esporros, assim, a Jace, né? Jace sempre construtiva. E ali eu entendi, tipo, hoje em dia eu consigo falar tranquilamente aqui, conversar com vocês tranquilamente, mas eu precisei ter essa consciência que eu necessitava superar essa adversidade, né? Então, sempre com otimismo. A Marina olhava para mim, foi um grande alicerce para mim. Ela falou assim, amiga, você consegue. Você sabe, vai dar certo, não desista. Mas não existe tantas Marinas por aí. Então, a gente ter esse otimismo interno
faz com que a gente não desista dos nossos processos, entender que a gente precisa passar por aquela dificuldade para no final, poxa, eu sou uma nova pessoa, poxa, eu tenho mais segurança sobre quem eu sou, sabe? Porque é muito mais além de ministrar um curso. É você estar aqui e tentando fazer com que o outro aprenda de uma certa forma, e é muito gratificante também os feedbacks que eu recebi, que foi do pessoal, enfim, se deixar, eu vou ficar falando coisas aqui. Uma coisa muito importante a se saber sobre otimismo, quando vai pensar sobre isso, não é ser iludido com o que vai dar certo, independente do que aconteça. Não é o ser vai dar certo por dar certo. É o otimismo no sentido de ter esperança. Do que vai acontecer de fato, eu estou me esforçando, eu estou agindo para que dê certo. Eu acredito que vai dar certo. E não é esperar que vai dar certo de qualquer maneira. É muito importante ter essa mudança no mindset. Mindset, sim, Gilberto Coach. Não é. Você entender que você ser otimista não é acreditar que sempre vai estar tudo bem, que sempre as coisas vão correr da forma que deve ocorrer. É mesmo que dê merda, mesmo que dê errado, você está se esforçando e vai fazer dar certo no final das contas. Então, no final vai dar certo, é muito o teu esforço, a tua ação, e não o esperar que ocorra tudo bem. Porque eu me declaro muito otimista, acredito muito no certo, nas coisas certas, mas exatamente, já, não é ficar de braços cruzados. Mas isso não significa que eu tô sempre feliz. Não significa que eu acabei de dar uma merda aqui, isso daqui foi uma merda grande, eu vou ficar sorrindo. Eu vou ficar triste, eu vou ficar bolado. Vou ficar muito bolado. Mas no dia seguinte eu vou arregaçar as mangas e falar, pronto, agora eu vou fazer acontecer. Porque isso aqui vai dar certo, saca? É ter essa mentalidade. Exatamente, como o Gilberto falou, é uma linha muito tênue, tá, gente? Está até sobre isso. Mas se você está se esforçando, está fazendo para dar certo, não tem porque dar errado. Vai dar certo. Então, manter o otimismo que dá. Frase de efeito da noite. Nada vence o trabalho duro. É isso. Mesmo que dê errado, se você vai trabalhar duro, no final das contas vai dar certo. Obrigada, Gilberto. Então, gente. E aí, né, sobre tudo isso que foi falado, a gente tem a inteligência intrapessoal, que é a nossa capacidade de autocompreensão, percepção e gestão dos próprios sentimentos. Então, se a gente trabalhar todas as capacidades, essa autocompreensão na gente, estamos trabalhando para sermos bons líderes, né? E trabalhar bem em equipe, com o time. E aí, para a gente não se alongar muito mais, me digam aí se ficou alguma dúvida, alguma coisa, algum questionamento. Vamos conversar, vamos ser amigos? Então, gente, é isso. Muito obrigada, tá? Então, falem, troquem experiências ou dúvidas, porque a gente está aqui mesmo para vocês, a gente está disponível aqui toda hora para a gente conversar com vocês, caso dúvidas sobre conteúdo ou sobre assunto técnico também, se surgiu uma dúvida em tal canto, conversa com a gente que a gente pode ter essas conexões. Exatamente. Também, se quiserem fontes dos conteúdos ou quiserem se aprofundar mais em qualquer conteúdo, tem outros artigos, coisas que eu posso passar para que vocês leiam também a respeito. Tem cursos também, né, grátis e etc. A gente tem todo um portfólio, né? Abusem dos recursos que vocês têm, nós somos um desses recursos, tá? Gilberto tá aí livre para vocês, tá? Exatamente, gente. Então, boa noite a todo mundo, né? Hoje a gente até se estendeu um pouco mais no nosso horário, mas, né, em compensação na primeira aula a gente reduziu um pouco, então... A gente vai conversando, né? Que a gente se empolga. Então é isso, muito obrigada, boa noite a todo mundo e quarta-feira a gente mais. Com mais Boa um dia de aula. noite. Sigam o Learning Lab no Instagram, curtam, comentem, compartilhem as publicações, ajudem. Ative o sininho. Pra quem tá assistindo gravado, se inscreva no canal, dê o Exatamente. like. Compartilha. Como é, Matheus? É aqui no botãozinho aqui? Ai, eu nem sei onde fica a posição. Tchau, Marina, viu? Boa noite, Marina.